com vocês mais uma edição do programa Delas. O Delas tem como intuito promover debates e pautas que giram em torno do universo feminino. Surgimos pelo reconhecimento da Câmara Municipal de Aracaju em termos mais voz, força, cuidado, informação e apoio às mulheres. A convidada desta terça é a publicitária e promotora de eventos, organizadora de feiras de casamento há mais de 10 anos e referência em nosso estado sobre este assunto, a Grazi Freire. Olá, obrigada meninas por esse espaço para falar um pouco, né, desse universo de casamento, mercado de casamento. Grazi, por vivermos numa sociedade patriarcal em que mulheres e homens são criados de formas diferentes, dentro desse cenário de diferenças, desse contexto, as mulheres crescem falando sobre essa coisa glamorizada de casamento, de entrar numa igreja e tal, e os homens, a sociedade diz, game over, acabou pra você. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa diferença da mulher, na maior parte das vezes, as mulheres sonharem com isso, ser uma das grandes realizações da vida da mulher, e do homem ser um game over, acabou pra ele casou. Eu digo que, assim, hoje em dia tudo mudou, mas sim, o grande sonho ainda é o da mulher, apesar que, como eu promovo feiras, né, eu tenho percebido que muitos homens estão acompanhando, participando, vibrando por esse dia, mas a gente ainda vê, até em rede social, a postagem, homens falando, brincadeiras, né, dele game over, assim, acabou por aqui, mas sim, esse sonho ainda é muito mais das mulheres. E você acredita que isso é por causa do passado, né? Nós crescemos ouvindo histórias de que éramos salvas por príncipes encantados, né? Exato, né? A mulher ela era criada para casar, ter filho, cuidar da casa, mas vem mudando. Esse sonho eu percebo que está sendo compartilhado pelos dois. Quando falamos em casais e casamentos, acredito que a sintonia envolva justamente a harmonia, mas mais do que isso, a realização da troca e soma entre o casal, que não segue mais parâmetros da família tradicional. Eu queria que você explicasse sobre a evolução e a diversidade das celebrações de casamento que vem acontecendo. Mudou muito. Eu digo que agora a regra é não seguir mais protocolos. Assim, tem casais que acabam que seguindo ainda determinados protocolos por questão familiar, porque são famílias mais tradicionais que querem casar na igreja com todos os rituais, e outros não, querem casar ao ar livre, com todas as diferenças possíveis naquele momento, como não ter mais a presença de um padre, assim, a presença de um celebrante, ou a depender da religião dele, levar quem possa celebrar isso, e até na dinâmica da decoração, da temática do casamento, mudou muito. E você falou do casamento ao ar livre, eu acho lindo, mas eu acho que é uma proposta bem mais recente. Agora eu acho... De um tempo para cá, assim, ela cresceu muito mais ainda na pandemia, porque algumas noivas, elas continuaram mantendo o sonho e casando na pandemia, reduzindo a parte dos convidados, fazendo algo diferente, e até durante a pandemia casando só os dois e transmitindo essa cerimônia para os familiares. Mas o casamento ao ar livre, ele tomou uma proporção muito grande e hoje é um dos casamentos mais desejados. Então é comprovado mesmo, né? De quem está de fora, eu já consigo ver que os casamentos que eu sou convidada, os casamentos em que eu faço parte, são muito mais hoje casamentos ao ar livre, em praia, em fazenda, enfim. Hoje há, então, de fato, uma procura maior para esse tipo de casamento, né? Exato. Existe também até fornecedores que se especializaram em casamento ao ar livre, pôr do sol, porque a procura, ela está muito grande. Eu sou apaixonada por esse tipo de casamento. Eu também, eu acho lindíssimo. Entendo que tem a questão clássica da igreja e Mas tal, eu acho que pode fazer a junção. Exato, você pode, a noiva às vezes assim, tem de tudo, porque na verdade, é o sonho da noiva que vai com o sonho da família dela, o sonho da família do noivo. Então, para não abrir mão de tudo, então você vê casamentos que são realizados na igreja, de uma forma tradicional, e depois vai para a parte da festa ao ar livre, com uma pegada ainda totalmente diferente. Grazi, agora eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre a pandemia, né? Porque é inegável que mudou a maneira de pensar, de agir e de se relacionar. Inclusive, essas tendências de casamento em 2022, consequentemente, refletem, né? No momento em que a gente está vivendo.
Mas, de fato, o que é que tem mudado nas celebrações do casamento desde a pandemia? Assim, me fale de como começou, como foi evoluindo essa questão da pandemia para o que hoje é, de fato, efetivado. Como eu também tenho um grupo de noivas, né, são mais de 200 noivas no WhatsApp, então eu fui acompanhando passo a passo delas nessa pandemia e o que saía de tendências, de mudanças, assim. O que a gente pôde acompanhar realmente, assim, é que foram dando mais ênfase aos mínimos detalhes, à questão do amor, da convivência, a participação da família naquele momento, como repetindo que o sonho não era só do casal, e sim da família, dos amigos como um todo. Casais que resolveram realmente não adiar seus sonhos de casar durante a pandemia, eles faziam live para transmitir, e isso continua. Por mais que eles não possam convidar todo mundo para o casamento dele hoje, mas ele tem ali algo muito mais aberto para transmitir esse casamento. A quantidade de convidados diminuiu muito. Assim, a gente vivia com casamento, às vezes, 400, 500 convidados ou mais. Houve sim uma redução, a pandemia ainda mantém de 50 a 100, até casamentos foram projetados em formatos a gente chama de mini wed, né? A quantidade, o formato do bolo, que é uma coisa muito grande, aí tudo acaba aqui mudando diante esse momento. Adaptando para esse momento. Eu acho que também, assim, eu tenho a impressão que os últimos casamentos em que eu fui, eles tinham mais emoção. Porque a maior parte dos casais desse momento adiou 1, 2, teve casal que adiou 3 vezes, né? E aí teve que adaptar, e aí morreu familiar e tal. E aí aquilo ali virou uma celebração não só daquele amor, mas assim, uma celebração da vida como um todo, né? E eu tenho um caso específico que uma noiva, ela não abriu mão de casar na pandemia porque existia um ente familiar muito doente e que a qualquer momento ela podia perder. Então, foram muitas perdas e que elas tiveram que se adaptar muito. Noivas que desde 2020 programando para casar e estão casando agora. E com certeza não está tendo mais a presença de um pai, de uma mãe. Mexeu muito, muito com o emocional. Noivas ansiosas. Eu lembro que durante a pandemia eu promovi um encontro, levei uma psicóloga para trabalhar um pouco a ansiedade delas. E era o grupo, eu dizia assim, meninas, aqui é o meio de vocês desabafarem, falar de casamento, porque era muito contraditório. Você está falando da pandemia, que era de morte, e casamento de um sonho, pessoas que estão perdendo entes queridos e vocês querendo celebrar. Foi um período muito difícil, então ali elas se abraçavam, elas choravam juntas à espera para realizar esse sonho. Porque era uma dor comum, né? Exatamente. Não, e conversar isso com qualquer outra pessoa que não estivesse envolvida nesse sonho era surreal. Tipo assim, você está pensando em casar enquanto outras pessoas estão preocupadas com a pandemia, pessoas morrendo, muito difícil. Grazi, nem todas as mulheres sonham com casamento. Acredito que sonhar em se casar tem muito mais a ver com questões familiares, morais e dogmáticas. Assim acaba virando um sonho pessoal, porque a sociedade diz que tem que ser assim. Afinal, essas mulheres ainda sonham em casar, ainda tem muito esse público. Sonham e muito. Mulheres que acabam aqui engravidando, indo morar junto com o seu parceiro, ou não engravida, vai morar junto com o seu parceiro, e com o passar dos anos, aquele sonho fica ali latente, e ela realiza. Eu tenho noivas que elas resolvem casar, mas está com a casa toda completa, né? Até a forma de presentear é diferente. Existe um site onde você pode comprar créditos e isso pode ser uma viagem ou o que ela quiser fazer com isso. Então, existe sim, a mulher, a grande maioria, eu posso dizer, ainda tem esse sonho de casar. E uma coisa que eu falo sempre assim, casar, né, é uma palavra muito ampla, não é uma palavra simplesmente o sonho em casar, porque assim, se você analisar, é apenas um dia. Eu digo que ela sente tanta falta desse processo que muitas ainda continuam no grupo. Eu mesmo criei o grupo das casadas porque elas gostam de viver aquilo. Elas passam às vezes 1 ano e meio, 1 ano, 6 meses no planejamento. E o casamento é um dia só. E todo mundo tem que lembrar que o casamento não é só esse dia, e sim é a relação do casal. Eu quando promovo o encontro para elas, recém-ceiras, eu faço questão de levar sempre alguém, um psicólogo, alguém que possa levar uma palavra para realmente
O que é o casamento? Esse amor, o compartilhar, essa troca com o outro. Eu acho que a gente já tem um outro significado sobre casamento, sim, nos últimos anos, porque eu entendo isso que você fala, que nós mulheres nos acostumamos com a ideia de que vamos organizar um super casamento, vamos fazer umas festas, uma celebração, é um momento de realização, e o dia a dia do casamento é que o mais difícil, que é o complicado, né? Assim, é entender que ali foi um dia, mas que a vida real é outra e que o casamento se faz, na verdade, na vida real, né? Exato. Por isso que é tão importante a gente saber quem casa, escolher quem casar, né? E é tanto que tem noivas, tem casais que fazem festas assim milionárias e não passam 1 mês, 2 meses juntos. Por quê? Porque não tinha realmente a consciência do que é casamento. Sim. Acaba aqui no primeiro desafio, no primeiro obstáculo, abrindo mão da vida a 2. Já rende um outro tema, né? Isso. Grazi, eu queria agradecer sua presença. Foi ótimo. A gente sabe que ainda tem um monte de mudança, a gente sabe que o mercado de casamentos foi um dos que mais sofreu, né, na pandemia. Exato, a gente ainda está se adaptando, fornecedor, correndo ainda, estão cumprindo agendas de 2021. Mas vai passar. Já está passando, graças a Deus. A gente já está agora sem máscara, né? Graças a Deus já é um bom caminho. Mais de 75% da já população é um avanço, já vacinada. Exato. A ideia é que a perspectiva é de que a gente melhore. Muito obrigada, foi muito bom sua presença aqui. Você é muito querida por nós. E quando precisar falar do assunto casamento, foi um bate-papo bem legal. Obrigada, Grazi.